Nós gostaríamos de trazer para os irmãos esta noite um assunto pertinente a lembrar do que já fomos, mas não para lembrar para lisonjear de coisas erradas que fizemos, não é isso que nós vamos falar para você, mas lembrar que um dia nós estávamos sem Cristo. E nós vamos começar a nossa primeira leitura em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 18. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos ajudar. Aqui nós vemos a palavra do Senhor através do homem de Deus, e Moisés estava passando para o povo, logo próximo da entrada da terra que havia prometido, que eles já tinham passado por 40 anos no deserto. Então, numa das várias instruções que Moisés passou, foi que eles lembrassem que um dia eles foram servos no Egito, e que eles não podiam esquecer que um dia Deus livrou de lá. Amém, irmãos? Amém. O que isso é importante para nós? Da escravidão da terra estrangeira, das aflições, o Senhor Deus resgatou todo um povo, aproximadamente uns 3,5 milhões de almas. Trazer na memória um passado dependente, opressor, foi um ensino para eles, e deveria ser um ensino resgatado na lembrança de que um dia foi. Lembrança faz nós pisarmos mais no acelerador para o futuro, virar as costas e deixar resquícios do sistema escravagista, sem perder a memória do que foi, para nunca mais ter desejo de voltar ao que era antes, no caso deles, a escravidão. Passar para as futuras gerações as lembranças do mal que é ser oprimido. Quem nunca foi escravo não sabe o que é aflição. O ensino memorial deve evitar curiosidades, esquecimento e ingratidão. Quem não sabe o quanto custa, provavelmente não vai dar valor. Quem não vive a morte de Cristo na cruz, não sabe o que é o preço da salvação. Atente a isso. A memória de mudança de coração e de vida através de Jesus acarreta compreensão no trato com os que ainda estão em sofrimento neste século 21 que nós vivemos. Tem muitas pessoas sofrendo lá fora. Que tal bom efeito seja produzido em nossas mentes, somos todos chamados a ser anunciadores do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Amém. Qualquer capacidade de um santificado e de um santo será produzida sobre uma mente excelente no Senhor. Lembrando que um dia fomos escravos do pecado, agora libertos somos. O Senhor nosso Deus nos redimiu. Amém. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor nos traga a maravilhosa graça efetiva de Deus em nossa lembrança para sempre. Amém. Quanto ao fato particular da redenção de Israel do Egito, deveriam ter muito cuidado para que fosse lembrado de geração em geração. O Senhor alterou até o calendário do povo para que o dia da libertação fosse lembrado como o dia do início de uma nova vida, de um renascimento, da salvação dos primogênitos, porque para eles também agora era uma vida nova, liberto do cativeiro e libertos da morte.
O mês que saíram da servidão foi estabelecido como o primeiro do ano, Êxodo 12, 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Amém. A Páscoa para eles era o novo tempo, o dia do livramento da morte e a saída da escravidão. Mudaram de vida, mudaram até de calendário, para enquadrar a festa de lembrança. A ceia do Senhor é para passar a viva lembrança de esperar a volta do Senhor. A Páscoa tinha uma lembrança e a ceia tinha outra semelhante. Vamos falar mais. A Páscoa era o novo tempo, o dia do livramento da morte e da saída da escravidão. Então mudaram tudo. Enquanto a Páscoa anunciava a saída e o livramento da morte dos primogênitos, a ceia representa o corpo e o sangue remido para a sua volta, para o retorno de Cristo. Jesus disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, lembrai-vos de mim até que eu volte. A nossa esperança na lembrança que Cristo vai voltar. As duas comemorações, isto é, a Páscoa e a ceia, traziam a lembrança do mesmo cordeiro sacrificado e o sangue aspergido. Temos lembrado os irmãos como o dia da virada, o dia da nossa vida que mudou de rumo, o dia que viramos as costas para o mundo, começamos a olhar de frente para a direção do caminho de uma nova vida. Jesus, o Salvador, chegou em nós. Agora é tudo novo. É necessário cada um de nós, mais uma vez, colocarmos um marco na nossa vida. É necessário o batismo para os cristãos, foi necessária a circuncisão para os judeus, porque a circuncisão era o pacto visível de uma nova aliança com Deus. É necessário a ceia do Senhor para os cristãos, foi necessário a Páscoa da comemoração da libertação para os judeus. Então, todo permeado de lembranças. Em Deuteronômio 6, 20 e 21, quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito. Conversa de pai para filho, filho perguntando ao pai: o que é isso? Então o pai tinha que explicar o que era e o que significava para eles. É a transmissão da lembrança para uma responsabilidade e assumir também. Agora você, meu irmão, nós irmãos, não podemos ser indiferentes também com os nossos filhos. Veja que é importante o esclarecimento. Quando os seus pequenos filhos lhe perguntarem: por que sempre vamos à igreja? Por que nós somos crentes? Quando eles te perguntarem o que é o batismo, o que é a ceia, você vai estar fazendo o ensino didático que a mãe e a avó de Timóteo plantaram, e também os judeus eram ensinados em cada família. Não eram ensinados no templo, eram ensinados na família, porque era uma conversa familiar, de pai para filho. Você vai estar fazendo o mesmo ensino que mãe e avó fizeram e os pais fizeram. Segundo Timóteo 1 e 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, diz Paulo a Timóteo, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também há em ti, na avó, na mãe e agora no jovem pregador. Em 3 e 15 de 2 Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Quão importante é isso, meus irmãos, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Este versículo é muito forte, porque quando sabe a escritura desde meninice, pode fazer sábio para a salvação. Quero chamar a atenção dos irmãos agora quanto os necessitados e oprimidos. Jesus nos chamou para o alívio. Quem não toma para si
a causa dos necessitados, como um dia fomos, ainda não discerne o tempo da escravidão, ou pode ser que ainda nem saiu da escravidão. Deve haver discernimento. Quem não tem afeto ao pobre e ao necessitado, esqueceu do seu tempo de ausência de Deus também. Talvez você nunca pensou melhor. Veja o carinho especial que Jesus teve aos estrangeiros, aos pobres, rejeitados e necessitados. Assim foi a vida social de Jesus. Tem a ver com escravidão, percebe isso? Tem a ver com relés da sociedade, tem a ver com os necessitados, tem a ver com os tempos de povo no cativeiro, tem a ver com a necessidade de resgate de vida nova, resgate de pecado. Porque para os judeus, o principal deles foram por 430 anos na escravidão lá no Egito. O principal de cada um de nós é o tempo da ignorância. Cada um tem os seus 430 anos para lembrar do tempo de ignorância, do seu Egito, do seu sofrimento, da escravidão. Um dia você também foi resgatado pelo Cordeiro. Porque quando nós olhamos para a parábola do samaritano, ela não está solta no espaço, flutuando, nos ensinos sagrados, aos nomes e procedência. Muito pelo contrário, tem informações sólidas, estabelecidas para nós. Quando Jesus diz sobre o samaritano acudindo um certo homem de Jerusalém, samaritano era uma coisa muito ofensiva para os judeus. Veja o que disseram para Jesus sobre os samaritanos, depois de um desenvolver de conversa, que Jesus disse a eles que o pai deles era o diabo. Jesus disse aos judeus: o pai de vocês é o diabo. E eles responderam para Jesus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e tens demônio. Olha que conversa muito truncada. Enquanto Jesus dizia a eles que eles tinham por pai o diabo, e eles retornavam a Jesus dizendo que ele era um samaritano e que era um endemoniado. Dessa forma semelhante, não podemos achar que o pobre, o samaritano perdido e o necessitado tem castigo de Deus por ter uma vida sofrida e desprezado no meio que nós vivemos. Não podemos ser indiferentes, irmãos, mais uma vez, com os necessitados. O Senhor sempre recordava o seu povo para nunca esquecer que um dia passaram como forasteiros. Olha, preocupou-se com gerações futuras que não sabiam o que é ser escravos, fugitivos em terras distantes. Talvez nossos filhos nem sabem o que é ser forasteiros aqui. Nossos filhos nem sabem o que é estar em terra estranha, porque nasceram aqui, estão aqui, e acham que é natural esta terra para conviver e viver até o fim. Mas cabe a nós trazer a eles o discernimento que nós somos forasteiros também, que este mundo nos odeia e que aqui nós somos humilhados. No mundo de hoje, nesse século 21, estamos passando por uma intensa onda de migração humana. Quero recordar isso com os irmãos. Grandes migrações estão ocorrendo no planeta neste momento, já há alguns anos. Fugitivos de guerra, de fome, perseguições políticas e religiosas. Alguns são usados para causar distúrbios em terras inimigas, mas eles não são culpados. Fotografe isso, meu irmão. Pessoas que fogem pelo mar, ou acabam sendo naufragados e morrem afogados, no caso dos africanos que estão migrando para a Europa, pessoas que fogem nas divisas, como os venezuelanos aqui no norte do nosso país, e lá na Síria também, porque se ficar morre ou se ficar passam fome. Você acha que deve deportá-los ou acudi-los? Como que você entende isso? Se um dia você teve que fugir do Egito, da opressão, vai entender o que essas multidões também passam. Não fazem esse êxodo porque querem, mas porque não têm outra opção. Não é passeio, não é turismo, não é lazer, não é divertimento, é opressão. Quando não temos outra opção, vamos fugir para os braços de quem recebe, ainda que não queira bem. Um dia corremos para os braços abertos do Senhor e Ele nos abraçou. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer, irmãos.
Será que se Jesus estivesse hoje aqui pessoalmente, como ele ia reagir e como você tem reagido? Sei que os irmãos têm a preocupação com a influência da difusão proposital do Islã no mundo ocidental. Sempre ouvimos essa conversa. E que fugitivos são usados, e que entre eles há terroristas, agentes doutrinadores do islamismo. Até que pode ser que tenha. Não podemos esquecermos que nossos avós foram migrantes dentro do Brasil, ou imigrantes nessa terra também. Como foram tratados nossos avós e bisavós? Como você gostaria que seus ascendentes de sangue fossem tratados na terra de Brasil ou aqui na terra dos paulistas? E o mais importante, irmãos, nós temos feito ir de pregar o evangelho às nações. Interessante que se nós não estamos indo, eles estão vindo a nós. Enquanto nós temos um pouco de receio e preconceito em recebê-los, nós deveríamos estar abertos para falar do evangelho para eles também. Preste muita consideração a isso. Se não vamos às nações na obra missionária, as nações estão vindo até nós. Tem um ditado que eu procurei ver o significado, que diz que se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Eu procurei ver o que é isso. Diz a lenda que Maomé estava fazendo uma oração a Alá, e que ele pediu para que a montanha viesse até ele. Quando ele abriu o olho, a montanha não estava até ele. Então ele pegou e foi até a montanha. Simples assim. Né? Quem sabe, meus irmãos, que a montanha de gente está vindo até nós, e nós temos que ter a oportunidade de falar do evangelho para eles. Como o Islã veio depois do cristianismo, quem sabe ele copiou de Jesus também, quando Jesus disse em Mateus 17, 20, e disse-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, eu vejo muitos irmãos com medo do avanço de seitas do Islã. Não é a primeira vez que fazem essas diásporas, essas dispersões de povos, meus irmãos. Considere isso na própria história. Se você recordar a história anterior, veja que as cruzadas contra os mouros foram aqueles islãs da Idade Média que saíram do norte da África, invadiram a Península Ibérica, no caso de Portugal e Espanha, ficaram por muitos tempos lá, depois fizeram a cruzada para expulsá-los de lá e reconquistar Jerusalém. Agora uma evasão por causa das migrações. E que nós estamos fazendo? Preocupando com a estabilidade e conforto nosso, individual, do mundo, para esquecer que um dia também estávamos em terra estranha, e ainda estamos em terra estranha também. Nós hoje, irmãos, somos peregrinos nesse mundo. Quem tem segurança aqui, irmãos, e procura se reservar, se resguardar da segurança aqui, se reserva dos valores do mundo. Não agrega fé, não remove montanhas. Perceba que nós comportamos como cristãos provincianos muitas vezes. Nós resolvemos a nossa casa e não queremos saber o que está acontecendo lá fora. Atrofiamos o ID. Nós ficamos entrincheirados, separados no nosso território, acanhados, cuidando de nós. Quem sabe, irmãos, que se não vamos até eles, eles vêm até nós. Que nos impede pregar o evangelho ainda mais que nós pregamos? Lembra-se mais uma vez. Às vezes nós somos críticos, mas nós não entendemos ou não lembramos que nada acontece neste mundo se não for com a permissão de Deus. E se certas coisas estão acontecendo, irmãos, a palavra diz que nós não devemos ficar preocupados. Aquietai-vos. Vamos pregar o evangelho. Eu vejo que tem muitos irmãos envolvendo com questão do Islã, de imigração, de pobreza no mundo. Irmãos, a nossa causa não é social, é espiritual. Amém, irmãos? Nós devemos pregar o evangelho, pregar a graça de Cristo, como os nobres missionários. Veja, irmãos, em Deuteronômio 24, a partir do verso 14.
Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No nosso caso hoje são os venezuelanos. No seu dia lhe pagará a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Aqui está falando de atrasar pagamento, não pagar o trabalhador. Versículo 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Mais uma vez aqui, irmãos, estrangeiro, órfão. Não nem tomarás em penhor a roupa da viúva. E o versículo 18 que nós lemos, lembrar-te-ás de que fosse servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que eu te ordeno que faça isso. Chegou esse versículo quando Moisés tinha falado da questão dos estrangeiros, dos necessitados. Alguém poderia pensar, Moisés falava para o povo de Israel, agora a situação é outra. Evidente que alguém vai pensar assim nesse sermão. Eu convoco você a ler Tiago. Ele aborda esse assunto sobre as relações efetivas entre todos os homens. Tiago 5,4 diz, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Eu tenho dito a alguns irmãos, quando querem entrar em uma conversa de o que se deve fazer, o que se não deve no Velho e Novo Testamento, eu tenho feito uma orientação para todos os irmãos. O Novo Testamento explica o Velho. Amém? Amém. E quando tem no Velho e o Novo vem reafirmando, é a explicação efetuada de que vale a pena adentrar neste assunto. Considere isso. Então nós vemos aqui que generosidade entre os irmãos não empobrece nem diminui ninguém. O Senhor se agrada. Amém? Veja Provérbios 19, 17, que diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Amém? Amém. Sempre, irmãos, devemos ter lembrança do cativeiro, não podemos esquecer. Agora, meus irmãos, se o judeu foi tão cuidadosamente instruído para lembrar da sua libertação do Egito, não deveríamos nós também tomar cuidado em relação a nós mesmos, de maneira que nunca esquecermos a nossa ainda maior redenção através do sangue precioso de Jesus? Pelo qual fomos libertados do jugo da escravidão e do pecado, e mais ainda as bênçãos que Deus nos deu no decorrer de todo esse tempo na vivência com Ele. Nós não pregamos a teoria da prosperidade como algumas igrejas pregam, mas eu sou testemunho ocular que Deus operou a prosperidade nesta igreja, daqueles irmãos que nada tinham nesta igreja. Ouço alguns irmãos dizerem que não tinham uma cadeira para sentar, hoje tem carro. As coisas mudaram, Deus abençoou. Então, quando nós olhamos para aquele que hoje não tem nada, e hoje nós temos onde morar, devemos lembrar do dia que quando nós não tínhamos onde morar, e não tínhamos tudo o que gostaríamos de ter. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos ensina. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, aquela marca de aliança no homem, como chefe de família, que Deus ordenava colocar. Feita pela mão de homem a circuncisão. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a fotografia do nosso passado. Amém, irmãos? Concordam com isso? Olha como estava, sem Deus no mundo,
não tínhamos esperança nenhuma, separados de Deus mesmo, contra os judeus, separados de Israel, estranhos à aliança da promessa através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora, isto é o presente, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém, irmãos? Amém. Um reforço além desse assunto, em Romanos 6:16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Que Paulo diz aqui, a quem você se oferece para apresentar como servo, você deve obediência. Se você está na servidão do mundo, deve obediência ao mundo. Se você se apresenta ao Senhor como servo, deve obediência a Ele, ou do pecado para a morte, ou da obediência ao Senhor para a justiça. Mas graças a Deus que tendo sido, isto é, tendo sido é passado, servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e libertos do pecado, fosses feitos servos da justiça. Esta é a nova vida, diferenciada da velha vida, onde Paulo faz o paralelo. Mas nós não podemos esquecer, porque ele disse, não vos sabeis vós, porque pela graça de Deus tendes sido feitos agora servos da justiça. Como nós vemos Paulo lembrar, lembrai-vos de que noutro tempo eres gentios na carne. A mesma lembrança que nós vemos em Deuteronômio, mas lembrai-vos que fostes servos no Egito. E Paulo diz, lembrai-vos que fosse noutro tempo gentios na carne. Tanto os judeus no Egito, tanto nós aqui agora neste Egito nosso, nós éramos servos da carne, agora não mais. Então, quando nós vemos os povos sofrendo nas migrações, na carestia, na falta de alimento, na seca, nós devemos ter o mesmo sentimento que nós tínhamos quando éramos assim. Amém, irmãos? Amém. Pode ver, e eu digo a essa igreja que é propício, quando eu converso com os irmãos, ninguém esquece seu tempo de carestia, de pobreza, de dificuldade. Pode acontecer que alguns não querem lembrar, mas não esquecem. E isso é interessante. Às vezes você não quer lembrar de tempo passado, ainda que isso é bom que não esqueça, porque você vai poder passar para os seus filhos. Quando tiver comida no prato, não jogar fora a comida, porque você, meu irmão, que sabe ao que não ter comida no prato, tem a responsabilidade de dizer para o seu filho que ele não deve jogar fora, porque um dia faltou. É isso que nós temos que lembrar da nossa comunhão com o Senhor. Quando nós não tínhamos o alimento do Senhor, e agora nós temos que lembrar que um dia nós não tínhamos, e passar para os nossos filhos, no prato familiar, que o Senhor é que coloca tudo na nossa vida. Amém, amém, irmãos? Amém. Este ensino é responsável e é a responsabilidade da família. Nós temos conosco um resgate da escravidão do mundo que não podemos esquecer, assim como o Senhor insistiu com o povo do Êxodo. Amém? Amém. Em Êxodo 13:3 diz, Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou dali, portanto não comereis pão levedado. Este recado que Moisés passou para o povo, no alimento do prato, por isso que eu estou passando o exemplo do prato que nós temos em casa, porque todos nós devemos agradecer a Deus pela comida que Ele nos dá. E aqui aos judeus era para comer pão sem fermento. Quando saíram do Egito, não tiveram tempo de levar fermento. Então eles comeram pão ázimo, e também depois foi o exemplo para nós quanto o fermento do pecado.
o alimento na ausência do pecado. Amém? O nosso alimento espiritual é sem pecado, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Antes nós não conhecíamos esse pecado. Agora, libertos da escravidão, servos da justiça no Senhor, nós temos discernimento para poder ter esse alimento. Não podemos esquecer que um dia nós não tínhamos nem condição de comer. Porque esta mensagem de hoje, irmãos, ela não é isolada só para você. É para lembrar apenas do que você foi, mas para ver o próximo pecador e lembrar um dia o que você foi. Amém? Assim foi Moisés para o povo lá no Egito. Assim foi o apóstolo Paulo de lembrar que no outro tempo éramos gentios. E assim a igreja do Senhor deve caminhar, sempre lembrando, sempre na lembrança, que a volta de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ela é iminente. E que quando Ele voltar, nós saberemos distinguir o alimento do Senhor e que nós tínhamos já na lembrança a esperança da volta do Senhor. Porque senão nós vamos ser crentes esquecidiços, nós não vamos estar como na atalaia, vigilantes, numa vida diligente, na esperança da volta de Cristo. Deuteronômio, que é o livro da reedição da lei, como se fosse um livro mais bem explicado da lei, foi para deixar bem claro ao povo, além de Êxodo, de Levítico, é que eles precisavam atentar às ordenanças do Senhor. Agora, na graça, como nós vemos Paulo dizer, servos da justiça do Senhor, entendidos das ordenanças do Senhor, para entendermos, temos que discernir do que nós não tínhamos e o de que hoje nós temos. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja. E até a próxima.